Fala galera, você está no canal Depois do Pódio, o canal para onde você vai após os pilotos terminarem a festa do champanhe. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho aí sobre Abu Dhabi, né, o final da temporada aí de Fórmula 1 de 2025, como foi essa corrida e, claro, o título de campeão mundial de Lando Norris, o 35º piloto a ganhar, né, um mundial de pilotos de Fórmula 1. Falando especificamente da corrida, é Abu Dhabi, né? Teve ali um iniciozinho até interessante, né? Com o Piastri indo para a segunda posição, né? Partindo para cima do Norris, ultrapassando ele logo ali nas primeiras voltas. Tivemos ali jogos de estratégia e tudo mais em relação à parada de boxes, né? Mas a partir da segunda metade ali, naquele período que o Piastri ainda estava para pagar, né, o seu primeiro pit stop, e o Verstappen estava em segundo, o Norris em terceiro, o Leclerc em quarto. A corrida ali deu uma estagnada, né, e não tivemos mais muitas emoções. No final de tudo, o grid ficou da seguinte forma: Verstappen ganhou a corrida, né, com um tempo aí total de 1 hora 26 minutos, né, de prova, seguido por Oscar Piastri, que chegou na segunda posição, Lando Norris, que garantiu o título, né, com a sua terceira posição, seu terceiro lugar, Charles Leclerc na quarta posição, George Russell em quinto, Fernando Alonso no excelente sexto lugar, Esteban Ocon em sétimo, Lewis Hamilton numa ótima corrida de recuperação na oitava posição, Nico Hülkenberg marcando os últimos pontos para a Sauber em 2025 e Lance Stroll fechando aí os 10 primeiros. Gabriel Bortoleto, né, a menção aqui para o nosso piloto brasileiro, ficou na 11ª posição. E essa corrida, né, que marca o fim da temporada de 2025, marcava também a decisão do Mundial de Pilotos, né? E como a gente já tinha visto algumas vezes aqui no canal, Lando Norris precisava apenas chegar em terceiro lugar para garantir o seu título. E foi o que ele fez, né? A McLaren, desde o começo, ficou bem claro para todo mundo que a estratégia deles era, de fato, fazer com que o Norris ganhasse o Mundial de Pilotos, né? Eles tiveram uma estratégia diferente com o Piastri ali no quesito da parada dele, né? Ele teve um primeiro stint mais longo comparado com os outros pilotos, mas, né, ficou bem claro para todo mundo quando a gente já estava vendo mais ou menos ali a metade da corrida, né, que o objetivo da McLaren era sim favorecer o Norris. E aí, claro, a gente vai entrar nas teorias da conspiração, né, a questão da McLaren ter, né, preferência pelo Lando Norris, e que não somente nessa pista em si, mas durante toda a temporada. E eu comentei isso, inclusive, na live que eu fiz, né, o nosso pós-GP aqui, que já fique também, né, avisado a todos aí, sempre teremos um pós-GP, né, quando possível, claro, com lives ali para a gente estar comentando, né, o que aconteceu na corrida, os principais pontos e tudo mais. Infelizmente, né, não temos mais corridas esse ano, então só ano que vem que a gente vai ter o retorno, né, dos pós-GPs aqui do canal. Mas enfim, só para já deixar vocês avisados aí. Mas eu comentei na live, e eu trago isso aqui no vídeo também, que é para falar a respeito de como a McLaren lidou com essa situação do campeonato de pilotos. E eu vejo muita gente falando a respeito de a McLaren ter uma certa preferência para o Lando Norris em relação ao Oscar Piastri. E eu queria entender qual a surpresa nisso. Cara, o Lando Norris está na equipe desde que o Fernando Alonso saiu. Desde que o Alonso saiu da McLaren, que ele tinha chegado com a expectativa de que fosse, né, colocar a equipe nos trilhos, quem sabe, né, disputar por vitórias, um título mundial mais para frente, né, não sendo a primeira passagem do Alonso na McLaren. Mas desde que o Alonso saiu, o Lando Norris está na equipe, né, e juntamente ali o Lando Norris com os companheiros de equipe dele, Carlos Sainz, o Oscar Piastri agora também, né, o Daniel Ricciardo, né, também foi um companheiro de equipe do Norris. O Norris está na McLaren desde essa época e desde lá ele vem acompanhando e sendo o projeto, né, o ponto ali principal desse projeto de ascensão da McLaren nos últimos anos. Ano passado, quando a equipe ganhou o campeonato de construtores, o Lando estava ali numa certa disputa com o Max Verstappen pelo Mundial de Pilotos. Claro que no final das contas o Verstappen venceu,
mas ainda assim o Lando chegou próximo. Teve, né, aquela certa faísca de disputa ali. E esse ano, mais do que nunca, a McLaren se solidificou como o carro a ser batido, né, como o melhor carro, com uma boa dupla de pilotos. E, obviamente, se a McLaren internamente tiver que escolher alguém para receber esse título de pilotos, obviamente que ela daria para o Lando Norris. É o piloto que está há mais tempo no projeto, é o piloto da casa. Desde que o Lando chegou na Fórmula 1, ele só pilotou por essa equipe, né? Claro que se o Piastri tivesse tido uma dominância maior e estivesse à frente de Lando Norris durante toda a temporada, chegar aqui em Abu Dhabi, obviamente que eles iriam dar preferência para o Piastri. Isso é normal, é do jogo. Mas eu não vou fechar os meus olhos também e fingir que não vi, né, várias decisões esquisitas da McLaren em favorecimento do Lando Norris. Enquanto em outras situações onde, se fosse o contrário, a equipe também pediria para o Piastri deixar passar, abrir, né, caminho, abrir espaço, não brigar pela posição, a McLaren não agiu, né, de certos aspectos ali em favor do Piastri, em algumas corridas específicas. Isso aí eu entendo a reclamação, né, por parte de pessoas que são fãs do Piastri, né, que acompanham a McLaren, e eu entendo perfeitamente. Mas eu também entendo que a McLaren tem a preferência pelo Norris. Quem não vê isso, quem não enxerga isso, tem que rever os conceitos aí um pouquinho, porque de fato sempre há uma preferência. Por mais que a equipe venha dar entrevistas, né, e briefings ali de mídia, falando, não, nós gostamos dos nossos pilotos e tratamos ele de forma igual, a tal das regras papaya, né? Cara, assiste às corridas novamente de 2025 que você vai ver. Existiram certos momentos onde a McLaren favoreceu o Norris. E isso é normal. O Norris está na equipe há mais tempo. Ele tem a preferência, mesmo que velada, da casa. Ele tem. E no final das contas, ele chegou com mais chances do título, né, em Abu Dhabi. Ele só precisava de um terceiro lugar para conseguir isso. E considerando toda a temporada, era algo fácil de se conseguir, né, porque a McLaren tem, de certa forma, o melhor carro, tem um bom piloto, que é o Lando Norris, e o único piloto que consegue trazer disputas com a McLaren, né, durante a temporada foi o Max Verstappen. E não se esqueçam, o Verstappen ganhou esta corrida. O Verstappen foi o vencedor do Grande Prêmio de Abu Dhabi, por mais que o Lando Norris tenha conquistado o título. E aí, virando para o Max Verstappen, muita gente pode, né, se perguntar, se questionar, poxa, 2 pontos, né, a distância do campeonato ficou essa, com 2 pontos apenas. Onde o Verstappen poderia ter conseguido esses 2 pontos? E eu digo para vocês, diferentemente de Piastri, aliás, nem tanto do Piastri, mas diferentemente do Lando Norris, onde os erros do Lando ao longo dessa temporada foram marcados por problemas que podem acontecer com qualquer piloto, batidas, né, disputas ali roda a roda, né, onde o piloto acabou perdendo o controle do carro, né, ou então problemas mecânicos, problemas de estratégia, vide a corrida do Qatar, né, a semana passada, onde a McLaren não cumpriu, ele não fez, né, o que todo mundo fez ali e acabou se prejudicando em relação a isso. Diferentemente do Lando e do Piastri, vamos colocar o Piastri nessa aqui também, o erro que o Verstappen cometeu não é um erro que pode acontecer. Onde que foi esse erro? Grande Prêmio da Espanha. O Verstappen joga o carro para cima do George Russell, né, após ali uma situação onde ele não tinha concordado, né, com o que tinha acontecido ali entre os dois pilotos, algumas curvas atrás, e ele acaba jogando o carro para cima do Russell. E esta ação deliberada dele faz com que ele tome uma punição naquela prova, e aonde ele iria chegar em quinto, iria, né, pontuar ali, fazer 10 pontos no campeonato de pilotos, ele pontuou apenas 1, né, porque ele chega em 10º. Ele deixa de ganhar 9 pontos. 9 pontos que seriam mais do que suficientes para desbancar a vantagem que o Norris teve agora no final da temporada, de apenas 2. Diferentemente do Lando, onde ele teve erros ali que podem acontecer com qualquer piloto, perca do carro, batidas, problemas mecânicos, erros de estratégia, coisas que são do jogo, são
fazem parte dos fins de semana de corridas da Fórmula 1, o Verstappen perde o título por algo incomum, né? Uma perca de controle mental dele próprio. Inclusive, na própria transmissão, né, da Band, a Marianne Becker falou, né, que conversando com jornalistas holandeses ali, o Max Verstappen admitiu que foi um erro grotesco da parte dele, que ele, né, ficou muito arrependido do que ele fez no Grande Prêmio da Espanha, né, e de lá para cá o Verstappen amadureceu, né, bastante, inclusive cresceu mais no campeonato. Então, se o Lando Norris tivesse perdido esse campeonato, a gente obviamente iria listar, né, todos os erros dele que fizeram ele perder este título. O Piastri também, né, a gente pode listar todos os erros deles que fez ele perder esse título, mas o Verstappen, para mim, de todos os erros que a gente pode listar dele no campeonato, tem um que se sobressai aos demais. E esse um foi o que fez justamente ele perder este título. Numa temporada onde se questionou muito o mental dos pilotos da McLaren, tanto do Norris e principalmente do Piastri, agora nessa segunda metade, né, depois do Grande Prêmio da Holanda, Piastri mal e mal apareceu no pódio. Numa temporada onde se discutiu tanto sobre o mental desses dois pilotos, um fim de semana fez com que Verstappen não ganhasse o título em Abu Dhabi. Apenas um final de semana. E isso demonstra o quanto esse esporte é preciso. A Fórmula 1 é precisa. Você tem que estar no seu prime todo fim de semana. Porque este fim de semana foi o divisor de águas para, no final dessa temporada, o título ir para um novo piloto e não repetir o pentacampeonato do Max. Eu falei já abertamente isso. Eu estava torcendo para o Verstappen ganhar o título por todo o contexto, né? A maior alavancada, né, da história da Fórmula 1, mais de 100 pontos de diferença entre o Verstappen e o líder do campeonato, né, que um momento foi o Piastri e depois foi o Norris, né, seria uma história incrível para ser contada, né, dentro da Fórmula 1. Eu estava torcendo para o Max, eu gosto do Max Verstappen, mas isso, né, não tira o mérito do título do Lando Norris. É muito merecido. O Lando Norris, ele vem já há muitos anos na espera dentro da Fórmula 1 para que ele ganhasse o seu título, né? Ele ali que está na mesma geração do George Russell, do Charles Leclerc, né, e de outros pilotos, o Albon, se não me engano, também. Ele faz parte dessa geração de pilotos que já está nessa lista de espera há algum tempo, há alguns anos, né, onde a gente via somente Lewis Hamilton e posteriormente Max Verstappen dominando a Fórmula 1 nos últimos 10 anos, a gente teve agora, né, um respiro, um piloto, né, diferente ali para vencer, que não esses dois, no último ano do efeito solo, né, dos carros de efeito solo. Claro que ano que vem, né, um novo regulamento, novos carros, novas possibilidades, novas equipes, né, tudo está muito incerto. Mas esse ano o título é de Lando Norris, tem que comemorar sim, é justo, é merecido. Não existe essa história de mais campeão e menos campeão na Fórmula 1. Quem passa por 24 etapas e no final se consagra campeão, é merecido, é justo, é válido. Claro que a gente pode questionar, e muito, né, o título de cada piloto no quesito em como ele se entregou para o campeonato, como as suas vitórias e derrotas existiram dentro do contexto dos fins de semana. O Norris, né, ele tem algumas declarações dele que não ressoam muito bem com o fã de Fórmula 1, né? O fato dele falar que eu dou mais preferência para eu estar feliz do que ganhar um título, né? Quem assiste Fórmula 1, se o cara tá falando isso, então não seja campeão, né? Eu quero um piloto igual o Max Verstappen, por exemplo, que faz de tudo para vencer, o possível e o impossível, mas isso não tira o mérito do Lando ser campeão este ano. Foi o piloto que mais se manteve consistente ao longo da temporada, teve seus altos e baixos, assim como o Verstappen também teve seus altos e baixos, e o Piastri, que teve seu alto e o seu baixo. E o final desse vídeo é para falar justamente sobre o Piastri. Ele, dos três, eu acho que é o que mais precisa aprender com essa temporada.
O Lando aprendeu que sim, é possível você vencer um campeonato sem ter essa mentalidade de estar focado e viver somente para isso. Ter a sua vida pessoal, ter os seus momentos com sua família, com seus amigos, seus momentos de diversão. É possível conciliar esses dois estilos de vida e ser campeão mundial. Verstappen aprendeu que basta um fim de semana para ressoar até o final da temporada. Ele aprendeu que, por mais que ele seja um multicampeão, seja um vencedor de provas, um quebrador de recordes, basta um fim de semana que ele comete um erro, onde no final da temporada isso ressoe e não faça ele conquistar seu pentacampeonato. E Piastri, dos três, para mim, é o que mais precisa aprender com essa temporada. Ele que começou de uma forma muito boa, ganhou 4 das 6 primeiras corridas, se eu não me engano, inclusive tem uma estatística aí, de que todos os pilotos que ganharam 4 das 6 primeiras corridas da temporada foram campeões mundiais. Então o Piastri, em tese, é o primeiro a quebrar esse estigma, né? Então você vê que o Piastri, dos três, é o que mais tem a aprender, justamente pelo fato de, a coisa que mais se comentou dentro dessa temporada, a parte mental. Até a Holanda, o Piastri estava numa liderança não confortável, mas numa liderança consistente, vencendo corridas, chegando nos pódios, tendo resultados consistentes ao longo da temporada. Mas depois da sua última vitória na Holanda, ele caiu e muito de rendimento. Claro, a gente tem toda a situação da McLaren, decisões estranhas, meio confusas e nebulosas, aonde começou-se a haver um favorecimento para cima do piloto britânico, o que eu acho normal, como eu já falei no vídeo. A McLaren com certeza tem a preferência para o Lando Norris. Só que isso entrou demais na mente do Piastri e fez com que o piloto não performasse bem nas corridas subsequentes. Ele precisa pegar esse ano, tem que conversar com o Mark Webber, que é o agente dele. Ele precisa pegar essa temporada de Fórmula 1 e refletir bastante. Refletir sobre como o mental é importante para um piloto de Fórmula 1. Não basta você ser tão rápido quanto o Max Verstappen. Não basta você ter a displicência, ter um pouco... Não displicência, não é o termo que eu quero achar. Não basta ser rápido como o Verstappen ou ter a cabeça fria como o Norris para entender que existem momentos. Não basta ter só essas duas coisas. Você tem que ter o seu mental 100% no jogo, e saber a hora de aplicar, a hora que eu tenho que atacar, a hora que eu tenho que defender, a hora onde eu preciso me impor. E isso é uma coisa que falta na geração de campeões da Fórmula 1. Imposição. O fato do Piastri ceder demais posições para o Norris, com jogadas de equipe e tudo mais. Preciso falar da Itália aqui, e de outras tantas corridas. Isso o Piastri precisa rever. Precisa entender que quem quer ser campeão do mundo tem que saber se impor, tem que saber ocupar um espaço e não permitir que ninguém ocupe ele de volta. E a partir do momento que as coisas não estiverem dando certas para ele não pode simplesmente desabar e esperar a temporada acabar. O Piastri, até a última corrida, ainda assim tinha chances de vencer o campeonato, menor que elas fossem. Mas, infelizmente para o Piastri, 2025 vai ficar marcado como um ano onde ele não só perdeu o título de campeão, mas até mesmo o vice-lugar, o vice-campeonato ali. Enfim, pessoal, esse é o primeiro vídeo aqui de análise do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Eu vou trazer mais vídeos aí também ao longo dos dias para estar falando a respeito desse Grande Prêmio, como foi o Gabriel Bortoleto, como fica a situação de todos os rookies, minha opinião sobre os rookies dessa temporada, o que eu achei que foram os melhores pilotos, os piores pilotos. Vai ter muito conteúdo bacana. Se inscreva no canal aqui, já fica o meu pedido, Você que está chegando agora, tá todo mundo conhecendo esse novo canal aqui. Se puder dar essa força, se inscreva no canal, compartilhe para que outros fãs de Fórmula 1 também possam estar conhecendo aqui o Depois do Pódio. Se inscreva, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo quais foram as suas opiniões a respeito desta corrida, para quem você estava torcendo,
né? O que você acha a respeito de toda essa situação dos três protagonistas, né, dessa última prova, como foi a prova e tudo mais que vocês queiram comentar aí neste vídeo. E no mais, nos vemos aí no próximo vídeo, numa próxima live também, ano que vem, teremos mais lives aí depois das corridas, né, depois do pódio, teremos aí mais programas pra gente estar conversando sobre a Fórmula 1. Então, este é o vídeo de hoje, se inscreva no canal, deixa o like, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!